Estamos em novembro, mês de combate ao câncer de próstata. Semana passada falamos aqui no programa sobre a saúde do homem e a prevenção de doenças. Hoje o bate-papo segue. Vamos falar sobre os tratamentos oferecidos para quem enfrenta o câncer de próstata. E esse é o assunto que marca a estreia do nosso quadro Espaço Saúde. Olhar o lado bom da vida é para quem sabe compreender todos os momentos. Eu tinha 60 anos e descobri aparecendo um câncer de próstata. Em 15 dias depois da constatação, eu estava fazendo a cirurgia aqui no Hospital Divina Providência. Enfrentar o diagnóstico de câncer é sempre muito difícil, mas é preciso ter força para seguir em frente. A gente fica muito assustado, mas logo os médicos vão tratando a gente, vão ensinando e vão dizendo como é aquela coisa toda e a gente acaba assimilando e vê que a coisa não é tão ruim assim. Tanto que eu tinha 60 anos, estou com 74 e me considero uma pessoa de boa saúde, me tratando e tudo, mas me considero bem. O seu Guido mantém até hoje a doença sob controle. Eu venho a cada 3 meses à consulta com o médico e se for preciso fazer um tratamento, eu venho aqui no Divina e faço. São 14 anos que o seu Guido de vez em quando precisa passar por aqui e fazer a quimioterapia. O acolhimento nessas horas conta muito. O Divina Providência é um hospital que eu considero a família, uma extensão da família. Tratamento muito bom, as pessoas tratam a gente muito bem. Eu digo, pela minha experiência, que todo homem a partir dos 45 anos deve fazer todo ano um check-up, fazer esse exame de próstata, porque esse aí, se for apanhado atrasado, a gente sabe de caso, mas se pegar a tempo, no início, quando está começando, não tem problema nenhum. É olhando para frente que esse homem encara com tranquilidade seus desafios. Tem que enfrentar, até porque é a saúde da gente, a gente que tem que cuidar. Está aqui comigo no estúdio o médico oncologista Luiz Felipe Schmidt e o urologista Eduardo Terras Lucas. Bom dia, muito obrigada pela presença de vocês. Nós acompanhamos aqui o caso do seu Guido, que está muito bem, que teve um diagnóstico muito cedo até, e hoje está nesse tratamento que é permanente, mas com uma saúde muito boa. É comum esses casos que depois de fazer a cirurgia permaneçam ainda durante toda a sua vida? Sim, Laura, a gente sabe que o câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, a gente consegue ter diversos tipos de tratamento, objetivando a cura dos pacientes, e muitos desses pacientes a gente acaba tendo que acompanhar eles ao longo da vida deles, porque podem acontecer algumas intercorrências, o tumor, porventura, a gente tem que ter outras intervenções. No caso do seu Guido, que teve que fazer uma radioterapia cerca de 2 anos depois do tratamento cirúrgico dele, possivelmente por o PSA dele ter elevado um pouquinho, o PSA, o exame de sangue que a gente faz para acompanhar esses pacientes, e depois provavelmente ele precisou estar fazendo ainda um tratamento com bloqueio hormonal. A gente sabe que os pacientes ficam muito bem, muitos deles vivem o resto da sua vida apenas em acompanhamento, não né? Vão morrer de câncer. Provavelmente não, né? Exatamente. Certo. E aí, novos tratamentos? Temos o mais radical, claro, são vários estágios, mas quando se tem o diagnóstico recente, porque graças ao Novembro Azul se fala e se chama a atenção dos homens, né? Quando se tem esse diagnóstico recente, o que nós temos que não seja assim, porque a cirurgia talvez seja mais radical e às vezes assusta muitos homens, não é verdade? Eu acho que os tratamentos têm evoluído bastante no sentido de melhores técnicas de radioterapia, por exemplo. Técnicas que se consegue fazer um tratamento com radiação, obviamente, mas sem cortes, bem localizados, evitando que se atinja órgãos adjacentes, de forma que se consiga reduzir bastante a toxicidade desses tratamentos com mais precisão do equipamento que se dispõe hoje em dia. Além disso,
como no caso do seu Guido, os tratamentos, na medida que possa ocorrer alguma evolução da doença, pode-se dispor hoje de ainda novos tratamentos, com tratamentos hormonais, né, que vão também preservar bastante a qualidade de vida dos pacientes, tratamentos via oral, que não se precisa fazer aplicações injetáveis. Então, cada vez... E o índice de cura é alto? As doenças continuam controladas por períodos prolongados de tempo, né? A gente está falando de tratamentos prolongados, de tratamentos por prazos longos, mas que têm capacidade de manter a doença controlada por bastante tempo. E assim, Laura, a gente falando agora das doenças, quando tem um diagnóstico inicial, por exemplo, de um câncer de próstata, a gente sabe que a taxa de cura do paciente é em torno de 90% a 95%. Então, isso que o Novembro Azul vem nos lembrar, que assim, o paciente deve fazer a investigação, ir no seu urologista, no seu médico, para fazer a investigação e fazer o diagnóstico. Se porventura tiver a ter o câncer de próstata, o diagnóstico precoce, 90% a 95% de chance de ficar curada, quando a doença está restrita a próstata. E tu perguntaste antes para o Dr. Luiz Felipe a respeito de inovações. Quanto ao tratamento cirúrgico, que tem todo o mito de medo de ficar impotente, incontinente, né? A gente sabe que atualmente, com diagnóstico precoce, com novas técnicas, a gente consegue provavelmente minimizar isso. Certamente as taxas de incontinência ao final de um ano de tratamento cirúrgico atualmente são menores do que 5%, mais ou menos. E em relação à impotência, que talvez seja o principal medo dos pacientes, daquela cultura masculina, a gente sabe que tudo depende se a gente consegue ou não preservar os nervos que passam ao lado da próstata que causam a ereção. E quanto mais precoce o tratamento e quando tiver indicação de um tratamento cirúrgico, a gente sabe se a gente consegue preservar o nervo, em torno de 70%, 80% dos pacientes vão ter uma boa potência no pós-operatório. E isso a gente tem novos métodos, como a cirurgia robótica, cirurgia videolaparoscópica e mesmo a técnica aberta, que todas elas são similares nessas taxas de sucesso, de cura e também de controle dessas complicações possíveis, que é a incontinência e a impotência. Né? Mas também pós-cirurgia tem todo um acompanhamento e pode reverter esses casos, caso ocorra uma impotência ou a incontinência? Com certeza, isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso consultório. O paciente sabe que no início talvez tenha algumas dessas queixas e dessas complicações, mas ao longo do tempo a tendência é que as coisas vão melhorando. Às vezes tem que ter um pouco de paciência. E não ter medo. E não ter medo, que a gente sabe que o principal objetivo é a cura, mas minimizando esses efeitos colaterais. A gente tem uma série de tratamentos com medicamentos, às vezes algumas substâncias que a gente acaba injetando, e a gente sabe sim que a gente consegue reverter todos esses sinais e sintomas que possam acontecer depois de um tratamento cirúrgico, né? Mesma coisa da radioterapia, que também podem ocasionar esses efeitos colaterais, mas como o Luiz Felipe falou, muitos desses tratamentos são bem focados, mas também têm as suas taxas de complicação. E outra forma também de a gente acompanhar os pacientes, dependendo do caso, do estadiamento do tumor, é só o acompanhamento, sem nenhuma intervenção, nem cirurgia, nem a radioterapia, que a gente chama de monitoramento ativo dos pacientes, que a gente retarda o tratamento, não precisa fazer nada, porque é um tumor talvez de baixo risco, baixo potencial de agressividade, onde a gente acompanha através de PSA, de toque retal e alguns outros exames, a gente lança mão de alguns outros exames, e se necessário a gente acaba intervindo nesse meio caminho, então evita esses efeitos colaterais desses tratamentos iniciais. Né? É bom um acompanhamento multidisciplinar, um tratamento que vocês possam, e é feito isso, por exemplo? Atualmente não se deve entrar no mérito de não fazê-lo. Obrigatoriamente o tratamento de qualquer câncer é multidisciplinar. Dentro ali do Divina Providência, vocês têm todo um atendimento que passa a ver com um time multidisciplinar que vai fazer o acompanhamento do paciente, seja ele médico e de outras áreas da saúde não médicas, inclusive. Com certeza, ali no Divina Providência a gente tem o centro clínico, onde tem os urologistas que fazem o atendimento, a gente tem o centro de infusões, onde estão os oncologistas, o Dr. Luiz Felipe, e tem toda a equipe que nos dá o suporte de nutricionista, fisioterapeuta, toda a equipe clínica do hospital. Então lá a gente tem todo o suporte, a gente consegue dar todo o atendimento ao paciente, desde a fase inicial, da consulta inicial, até esses tratamentos complementares, dependendo de caso a caso, que a gente consegue realizar lá dentro do hospital. Bom, e a partir de que idade que os homens já devem ficar mais atentos com os exames?
A recomendação, então, da Sociedade Brasileira de Urologia, que a gente segue, é que os pacientes sem nenhum histórico familiar comecem a partir dos 50 anos, numa discussão individualizada, de fazer os exames de rastreamento, né, exames de investigação inicial. Se o paciente tem algum familiar em primeiro grau acometido ou é da raça negra, a gente sabe que os pacientes negros têm risco de ter uma doença mais agressiva e uma maior incidência do câncer de próstata, aí é reduzido para os 45 anos esse atendimento, essa investigação inicial, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações, agradeço muito. Obrigada.